Mais uma vez estamos nas nossas palavras cruzadas. Estou com o irmão Beneneco, o qual passaremos aqui alguns minutos para podermos falar da sua santa palavra. E também vamos falar quando as escrituras estão cheias repletas de referências sobre o sacrifício expiatório de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. O livro de Hebreus enfatiza apenas o trabalho contínuo de Jesus para as nossas vidas até a sua vinda. Entretanto, antes de entrarmos no nosso assunto, vamos pedir as bênçãos a Deus para que possa nos iluminar, que a sua mensagem possa encontrar lugar nos nossos corações. Então vamos pedir ao irmão Beneneco que nos faça uma oração. Pai querido, nós te agradecemos no fundo do nosso coração, porque o Senhor nos ama, nos dá vida, e nesse novo ano queremos, ó Pai, já na lição número 2, pedir a presença do Espírito Santo para que nas palavras cruzadas em torno da lição número 2, o Senhor nos encha de paz, do teu poder pelo Espírito Santo, e que as palavras não sejam nossas, sejam as tuas, não sejamos apenas tradutores, e esteja conosco até o fim, nos comova e nos dê sabedoria, não só para essa lição, mas para tudo o resto, na nossa vida e na família que representamos. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conforme eu dizia que quando as escrituras estão repletas de referências sobre o sacrifício expiatório de Cristo, sobre a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, o livro de Hebreus enfatiza o seu trabalho contínuo de salvar os homens ao lado do Pai Celeste. Eu normalmente digo que o livro de Hebreus, em vez de ser estritamente uma carta, eu considero o livro de Hebreus como um sermão longo, onde estão repetidamente as escrituras e as práticas do povo de Israel. E isto, no livro de Hebreus, encontramos apenas uma referência que nos diz que Cristo é superior de tudo. E o que se passou é que, eu se formular aqui uma pergunta, alguém trocaria o seu lustroso carro, talvez um Tesla, com um Ibiza de 1994, velho? Alguém trocaria talvez o seu anel de diamante para um anel adaptado? Isso passou-se no seio do povo Israel. Os cristãos que estavam em Jerusalém e os que estavam em Roma, quando passaram certas dificuldades, foram perseguidos, então eles pensaram em voltar para o cristianismo antigo, para o judaísmo. E então surge esta mensagem, essa advertência de Hebreus, para dizer que não façam isso, não devemos voltar ao judaísmo, porque realmente estamos nos esquecendo o que é importante, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Talvez o irmão Beneneco dará mais alguma sequência, e hoje estamos para podermos extrair as mensagens essenciais que nós encontramos no livro de Hebreus. Sim, com certeza, irmão Celestino, é um prazer. Estamos já no novo ano e na lição número 2, e estamos aqui a cruzar as palavras em torno da mensagem de Hebreus. É unânime no seio dos teólogos que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. E logo assim o verso áureo que está em Hebreus 8:1, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que o essencial das coisas que eles estavam a dizer é que há um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Quer dizer, está aqui a enfatizar aquilo que o irmão Celestino disse, que o centro de toda a Bíblia é Cristo. E o livro de Hebreus, de muitas coisas que fala, tem no centro, tem como o núcleo Cristo. Queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou quem está contra nós? Normalmente é o que muita gente fala, e encontramos isso em Salmos. Mas as pessoas falam isso, não é? Quando as coisas parecem que estão a correr bem. Eu digo parece porque nesse mundo as coisas não correm bem, mas aos olhos humanos
parece que as coisas, quando estão a correr bem, nós dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque sempre que houver contrariedade na vida das pessoas, já não falamos isso. Essa frase foge. Mas não nos esqueçamos que esse mundo infectado pelo vírus do pecado há mais de 6.000 anos, quanto mais se é devoto a Cristo, mais se tem contrariedades. É o que Paulo está a enfatizar aqui também, a semelhança do que vimos já na lição 1, mas é o que ele está a enfatizar também aqui na lição número 2. No 1 falou muito a questão do sucesso de Elias, que depois trouxe decepção, e essas contrariedades que a vida nos apresenta. Então, ele nos exortou à perseverança, mas aqui reitera a figura de Cristo, que ele se fez homem para que essas contrariedades não fossem um fim nelas mesmas, mas que o nosso foco fosse Cristo. Porque, queridos, rico, pobre, alto, baixo, forte, magro, culto ou iletrado, todos estão sujeitos a contrariedades. Portanto, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Quem pensaria, irmão Celestino, que de 2020 para cá, todo mundo, inimigos, amigos, usariam máscara, usariam álcool gel, restrições daqui, restrições daqui. O mundo é cheio de contrariedades. E à medida que o inimigo vai se enfurecendo, preocupando-se com os devotos a Cristo, as contrariedades serão muito elevadas. Por isso, Cristo é o nosso foco, é o nosso centro. E vamos ver mais daqui a pouco que é o nosso grande sumo sacerdote. Sim, senhora. E na primeira lição que nós tivemos, Jesus é o nosso rei. Normalmente nós dissemos de boca cheia que cumpriram-se as promessas de que o filho, o rei, nasceria na linhagem de David. Se nós vamos ver um pouco e nós acreditamos nisto, o porquê que ele é chamado filho de David, nós podemos acreditar, está escrito, que David nasceu 1000 anos antes de Jesus. Então, o que é que nós podemos dizer? Jessé gerou o rei David, David gerou Salomão, Salomão gerou David, Salomão gerou Jacó, Jacó gerou José, que é esposa de Maria. Então, todos estamos certos de que realmente essa promessa se cumpriu, porque afinal o nosso Salvador, o Messias, nasceu mesmo na linhagem de David, razão pelo qual hoje o chamam filho de David, porque veio mesmo dessa linhagem segundo a promessa de Deus. Só que o povo judeu estavam à espera que viria o outro rei, que esse rei viria talvez de uma outra forma, que talvez iam dominar o Império Romano, fariam uma grande guerra e estariam também a esmagar o inimigo e teriam talvez um trono ou um império forte. Muito contrário daquilo que é o reino de Deus. É o que o irmão dizia, que nós vivemos num mundo de contrariedade. E isso também podemos focar mesmo na própria percepção dos próprios cristãos que estavam em Jerusalém e em Roma, quando eles viram-se contrariados, que estavam sendo perseguidos, o seu cristianismo estava desmoronando-se. Então eles tiveram essa ideia que aqui a nossa solução parece que temos que retroceder ao nosso antigo costume. Isso também passou com o povo de Israel. Depois de passar grandes dificuldades no deserto, todos disseram que temos saudades da nossa carne lá no Egito. Ou por que saímos? Estamos todos de acordo que vivemos numa sociedade de contrariedade. Mas estamos certos de que esta promessa de que Cristo é o nosso Rei está aqui exemplificada, clarificada, de que Cristo é o nosso Rei. E um dos pontos mais importantes da nossa lição ela também vai nos dizer que Cristo é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior a outros. Então, nós estamos certos que temos um rei, que é o rei do universo. Sim, porque quando os israelitas diziam, os fariseus e saduceus diziam, não, mas Moisés nos ensinou, nós, segundo Moisés, fizemos assim, segundo o costume de Moisés, não é isso que você está querendo dizer. O Messias que nós esperamos não é você. Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. Então,
Miguel, e a lição enfatizou também isso, Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo, que significa aquele que é como Deus. Só que Lúcifer colocou uma ideia tola, né, na sua cabeça, é assim mesmo que eu vou dizer, que ele seria melhor que Deus. Portanto, a criatura, ou seja, a coisa inventada nunca é melhor que o inventor. Porque o inventor é que conhece os meandros daquilo que ele inventou. Portanto, nunca uma coisa inventada é superior ao inventor. Portanto, não é possível uma criatura ser superior ao Criador. Não é possível. Portanto, essa é uma ideia tola. Por isso, Miguel derrotou Lúcifer, o anjo de luz, que depois se tornou Satanás, no céu. Antes da fundação do mundo, o plano da salvação do ser humano já estava traçado. Criou ciúmes a Lúcifer. Adão e Eva cederam na tentação. Jesus cumpriu e é o nosso rei. Por quê? Porque é Deus, é filho de Deus, é como Deus, é eterno, é rei do universo, deve ser adorado. Os seres celestiais não caídos o adoram todo o tempo, não é? Portanto, nós que somos pó, devemos ser, acredito eu, que devíamos ter mais reverência nesse nosso Jesus Cristo, que é o nosso rei, não é? Está à direita do Pai, e Deus otorgou todo o direito a Cristo para ser o nosso governante pelos séculos dos séculos. Por isso, todos aqueles que são leais a Deus deveriam ter, ou devem ter, Jesus como rei. Nasceu como homem para ser o nosso irmão mais velho e o nosso redentor. E por isso é o leão da tribo de Judá. É mesmo o nosso rei. É mesmo o nosso rei. E eu gostaria de enfatizar mesmo a lição de domingo, que uma das características que são mesmo notáveis é que Cristo é o nosso rei, é que ele morreu, ressuscitou e foi para os céus para interceder por nós. Esse é um facto essencial. E ali está consumado, porque não há nenhum rei na sociedade, no mundo, que é coroado sem ser vencedor. E nós temos essa certeza que Cristo venceu, e é por isso que foi entronizado no reino, no trono do Pai, porque realmente ele tornou-se vitorioso, porque venceu a morte. E nós hoje, a nossa esperança baseia-se nessa ressurreição, nessa morte, porque mesmo que soframos, mas um dia teremos uma outra oportunidade de recebermos aquela natureza humana que Deus dara a Adão e Eva, e que nós viveremos eternamente. Então devemos ser fortes no nosso cristianismo, na nossa vida, porque temos um rei vencedor que já morreu, ressuscitou, e está preparando assim um lugar para um dia vivermos com ele e evidenciarmos este sofrimento que em prol do homem ou em prol do pecador. Exatamente. Por isso é que, por ele ter morrido por nós, e só ele que poderia morrer por nós, nenhum anjo, é o nosso mediador. A nossa justiça, se é que nós temos justiça mesmo, irmão Celestino e amigo que nos assiste, é comparada a um trapo de imundícia. Há um amigo que diz que aqui o trapo de imundícia é um tecido envolvido numa sarjeta. A cor que sai esse pano numa sarjeta é comparada, se calhar pior ainda, à nossa justiça. Por isso, nada de bom que nós fazemos aqui justifica as bênçãos que Deus nos dá. Ele prometeu e cumpre. Ele na aliança sempre cumpriu. Agora, por que nós estamos a falar isso? Porque senão pode sair a ideia de que o que nós fizermos de bom se torna suficiente, se torna trunfo, se torna passaporte para nós vivermos na eternidade. Nada disso. Por quê? Porque tinha que haver um Redentor, que é Cristo, e nasceu, morreu, ressuscitou e intercede por nós, para que a justiça dele seja nossa. E vejam, amigos, quando no julgamento, no Santíssimo do Santuário Celestial, quando Deus nos perdoa, não é por aquilo que a gente... Não tem nada a ver com aquilo que a gente fala, vê, faz e que convence a Deus para nos justificar. Nada disso.
É Cristo que diz, Pai, meu sangue, meu sangue. E Deus, em vez de ver o João, vê Cristo. E aí o nosso pecado passa incólume. Deixamos de ser culpados e Cristo, que assumiu a nossa culpa na cruz, derrotando mais uma vez Satanás, por meio dessa assunção da nossa culpa, Deus nos perdoa. Por isso, eu devo amá-lo. Nós devemos amá-lo como nunca, como nunca antes, sem comparação, porque essa é a nossa esperança final. Jesus, o nosso rei, teve que se tornar como um de nós para poder ser o nosso mediador diante do Pai. Senão, a nossa vida estaria perdida. Eu acho que o papel do mediador é uma pessoa que está entre duas partes para produzir acordo ou relacionamento. Exatamente. E a nossa missão citou Moisés e citou dois termos onde podia realmente haver esse relacionamento. Os dois concertos, as duas alianças também. Mas eu gostaria de dizer que não só ele torna-se rei, mas ele ainda tem este papel de ser mediador entre nós e o nosso Pai Celestial. Eu durante essa semana, ainda só foquei-me em relação às nossas orações. O irmão Beneneco já pensou como que as nossas orações têm de ser traduzidas por Jesus, porque nós nem temos cautela em como expor os nossos pedidos a Deus. Mas Jesus Cristo tem que trabalhar bem as nossas orações para que realmente o Pai possa compreendê-lo e atendê-lo. É um grande mediador. Não só, ele ainda é um grande mediador porque ele está ali para nós atingirmos o nosso objetivo, o nosso foco, que é a salvação. Então, devemos dar muita graça a Deus porque temos um mediador que não só lê o nosso exterior, mas conhece o nosso interior, as nossas intenções, os nossos desejos. Ele vai mais até o fundo daquilo que o ser humano não consegue ver. Entretanto, isto a mim me dá uma sensação que nós devíamos ter mais privilégio, alegria, porque temos um mediador capaz de ler a fundo e poder aproximar as nossas preocupações ao Pai e dizer que, Pai, eu morri por este indivíduo, eu morri por Celestino, e é este mesmo com quem eu desejo que se salve. E com a sua capa de justiça, ele cobra-nos diante do Pai e somos considerados como seus filhos. Sim, e ele é Cristo. E dizia um teólogo que a irmã Ellen White, durante os seus 70 anos de ministério, ela, ou seja, o que mais ela apreciava era elevar a pessoa de Cristo na vida dele e da sua família. Para dizer que, para além dele ser o nosso rei, ele também é o nosso campeão. Por quê? Porque a maioria dos reis terrestres que lideraram Israel falharam no compromisso que eles receberam de Deus para dirigirem o povo no caminho certo. Por isso é que, vejamos aqui, né? Um menino, na altura da vida era um menino, mas como era esse que Deus tinha escolhido, ou seja, que Deus escolheu para que liderasse Israel após o fracasso de Saul, que não era o rei que Deus tinha escolhido, e até porque Deus não queria que Israel tivesse rei, que andasse só com ele, o Davi, ainda em terra idade, menino, derrotou um Golias, para dizer que parece um paradoxo. Como é que o Criador do universo deixou as ruas de ouro, deixou tudo e se fez um homem? Para quê? Para ser o nosso campeão. Só ele é o exemplo puro. Por quê? Porque a maioria, repito, a maioria dos reis que passaram por Israel, que lideraram Israel, e mesmo nos governos seculares, muitos líderes falham no compromisso que têm ou que fazem com Deus. Até mesmo nos Estados Unidos, onde o presidente, para tomar posse, da Bíblia, falham nos compromissos que foram
para a sociedade. Por isso, o melhor, Jesus, para além de ser o nosso e o nosso mediador, é o nosso campeão. Satanás, a todo custo, nos quer destruir, mas não nos esqueçamos que nós estamos atrás de um campeão. Ele é que vence as nossas lutas, ele é que está à frente. Agora, amém, será que nós somos fiéis no nosso dia a dia? Ou será que nós baixamos o nosso eu, matamos o nosso eu para elevar o nosso campeão? Muitas vezes, irmão Beneneco, nos esquecemos e que nesta luta contra Satanás nós não estamos sozinhos. Porque nós temos um campeão com experiência, um campeão que conhece, que já passou pelos mesmos trilhos e venceu. E isto dá-nos coragem de que quando estamos nessa guerra contra o inimigo, está ao nosso lado o nosso campeão, que é Jesus Cristo. E a nossa lição dá-nos este conselho, que quando estamos nesta luta não devemos nos sentir solitários, porque temos um campeão, que é Jesus Cristo. O nosso tempo vai correndo, eu ainda gostaria só de salientar um pouco de que ele é o nosso sumo sacerdote. Normalmente nós, o sumo sacerdote que fazia esse trabalho de intervir pelos pecados, ele também era um pecador, que também, a princípio, também tinha que pensar da sua própria vida. Mas Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele não precisava mais, porque ele era um ser santo, perfeito, que a sua mediação, o seu trabalho para perdoar, não necessitava mais de uma outra atitude, a não ser porque ele já tinha esta perfeição e já não precisava mais que alguém intervisse, ele próprio falasse, pedisse perdão dos seus pecados, porque realmente ele nasceu sem pecado, 100% homem e 100% divino, não provou o pecado, razão pelo qual o seu trabalho como sumo sacerdote vai ter mais eco, ter mais fundamento, porque é um homem que não conheceu pecado nenhum. Exatamente. Cristo, apesar de ter nascido da ventre da Virgem Maria, nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Por isso, todos os rituais que o sacerdote, no caso o mediador, fazia no Antigo Testamento, era uma figura substitutiva, ou seja, transitória daquilo que Cristo viria a fazer por nós, porque ele é o único mediador puro, santo, como disse bem o irmão Celestino. Apesar de não ter nascido da linhagem de Levi, porque os levitas que eram sacerdotes, ele nasceu da linhagem de Judá, da casa de David, mas é o único que cumpre todos os requisitos divinos para ser o nosso mediador. Porque antes do pecado, o homem falava face a face com Deus, mas com o pecado, essa oportunidade foi cortada, e só através do sumo sacerdote terreno, que prefigurava Cristo no futuro, estamos em condições de falar com Deus face a face. E nós também somos sacerdócio real. Por isso, por meio de nossas orações, e esperemos que pelo Espírito Santo oremos em condições que o Espírito Santo nos ensine a orar, e até porque, como disse o irmão Celestino, Deus, pelo Espírito Santo, traduz as nossas orações. Nós, a orarmos, nos aproximamos do trono da graça, para Deus nos ouvir e atender os nossos clamores. Por isso, hoje não temos mais um sumo sacerdote terreno, temos o sumo sacerdote que é Cristo, mas nós também somos sacerdócio real e podemos levar as nossas petições no trono da graça. Nós agradecemos imenso pela vossa atenção. A lição ou a mensagem principal desta semana é que Cristo é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior aos anjos, é superior a todos, porque realmente Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso campeão. Por isso, mesmo no meio dessas dificuldades, devemos estar fortes, cientes de que temos um campeão à nossa frente e nós venceremos como ele também venceu. Cabe a cada um
estar ao lado do campeão nesta luta contra Satanás até que atinjamos a eternidade. Que Deus possa iluminar a cada um a sermos fortes e tirarmos do livro de Hebreus que com Cristo nós venceremos. Sim, já terminamos mesmo, então vamos pedir o irmão Celestino para nos levar à última oração. Vamos orar assim, Senhora. A Ti, nosso Deus, nosso Pai, que está nos altos céus, Senhor, agradecemos porque através do livro de Hebreus estamos certos que morreste por causa dos nossos pecados, está à destra do Pai, intercedendo assim pelos nossos pecados. Também estás a interceder para que a nossa salvação um dia se concretize e nos alegremos e todos estamos diante do trono do Pai, cantando hinos de vitória e dizermos que este é o Senhor a quem nós aguardamos e evidenciamos a sua glória. Também, nosso Deus, pedimos que abençoe a cada irmão que nos assistiu, que o seu Santo Espírito possa iluminá-lo, fazer compreender a sua palavra, para que neste mundo e quando estamos na luta contra Satanás, nas nossas dificuldades, temos a certeza que o nosso campeão, que é Jesus Cristo, está ao nosso lado. Dê-nos uma paz, suplicamos as graças em nome de Jesus. Amém. Cristo desceu até a palha e pó, só para ser igual a mim. Não se afastou de quem era tão só, o diferente abraçou. Será que sou espelho deste Deus? Ou sou um acusador? Será que falho ver que eu também sou um transgressor? Próximo, se tão longe estou, Cristo quer ser ponte, terra e céu junto. Quem é o meu próximo, se tão longe estou, Cristo quer ser ponte, terra e céu junto. Deixava ninguém de parte. Disse vem e deixe depressa, seu amor a todos reparte. Como ele cuidava de quem se aproxima, devo eu cuidar de quem ele amou. Como ele cuidava de quem se aproximou, devo eu cuidar de quem ele amou. Será que sou o espelho deste Deus que a todos abraçou?